E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal isso voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Depois de uma grande vitória, 1-0 sobre o Fluminense, né? Poderia ter sido bem mais, pessoal. O Fluminense em hora nenhuma botou perigo no gol do Flamengo, né? Mas foi só 1-0. Mesmo assim, o Flamengo jogou bem, venceu e convenceu. Mais líder do que nunca, né? E a mídia destacando aí esse grande jogo do Flamengo, né? Vamos acompanhar o corte aí, pós-jogo. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Os canais ESPN Brasil, link vai estar aqui na descrição, onde eles debatem, né, sobre esse assunto, né? O Flamengo vem embalado, mesmo com desfalque, né? O Flamengo vence e convence. É um time que hoje já tem um padrão de jogo, esse time de Tite, né? E mesmo com alguns desfalques, alguns jogadores abaixo, né, do que pode render, né? Como Bruno Henrique, que hoje não foi tão bem, mesmo sofrendo pênalti. O Flamengo perdeu vários gols, né, com Gerson, com Lohan. Mesmo assim conseguiu vencer e convencer. O Fluminense não colocou medo ao Flamengo hora nenhuma. Sequer finalizou com direção. Duas finalizações que para fora não chegou nem perto. Mas é isso, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. E no final a gente deixa sempre nossa opinião. Vamos ver o que a mídia tá falando desse grande jogo. Então, o time do Atlético Paranaense foi superior boa parte da partida, né? Mas no último lance, ou talvez no penúltimo lance da partida, sai aquela falta e o Kaká pega o rebote para fazer o gol. Então, tem coisas do futebol que são muito diferentes, né? Temos 2h30, então, para conversar sobre esses jogos, mas a gente começa falando sobre o Fla-Flu, que o Flamengo saiu vitorioso. Bueno, boa noite para você. Sim, o placar de 1-0 reflete o que a gente viu no Maracanã, sim ou não? Boa noite. Boa noite, Mari, Donan, Pascoalito, fã de esporte. O placar, ele reflete, porque como disse o Donan, o Flamengo foi superior. Se tinha um time que merecia sair com a vitória do Maracanã, era o rubro-negro. Só que tem essa discussão, né, sobre justiça, se foi pênalti ou se não foi. Se você ganha de 1-0 com um pênalti inexistente, aí já dá para discutir. Mas não dava para discutir se poderia ter sido 2, 3... Poderia ter sido muito mais, né? Se fosse o Lohan no primeiro tempo, por exemplo, um pouquinho mais eficiente, tivesse um pouquinho mais de pontaria já no primeiro tempo, o Flamengo deveria ter ido para o intervalo com uma vantagem até significativa. O Fluminense também contribui, né? A gente está vendo aí a tradicional saidinha do Fluminense levando os corações tricolores ali, né? Quase sair da boca. E então o Flamengo foi arrastando o jogo e não conseguia fazer o gol. O Fábio fez uma defesaça com o pé direito insana, né? Então, quer dizer, por produção, por desempenho, resultado mais normal. Era o Fla-Flu dos extremos da tabela, né? O líder contra o lanterna. Então, a gente já imaginava que seria um domínio. Lembrando que o Flamengo continua nesse processo de Copa América muito desfalcado e ele só perdeu pontos para o Furacão, né? Ele venceu, são 10 pontos e 12 possíveis, né? Desde que ele está nesse período de desfalques. O que me faz crer que o Flamengo encaminha muito bem aí esse primeiro turno para tentar ficar com pelo menos esse título, né? Na metade inicial do campeonato. O Flamengo, se ele consegue sobreviver à Copa América como ele está sobrevivendo. E bem, né? E bem, vai ser difícil depois segurar quando tiver todo mundo à disposição do Tite. A gente falava sobre esse primeiro tempo de oportunidades, aí a defesa do Fábio ali quase de handball, né, Pascoal? Porque a gente já viu 1, 2, 3 com o Lohan, com o Gerson, isso aí com oportunidades para o Flamengo sair na frente. O Lohan teve muitas oportunidades. Às vezes não está naquele dia propício para uma jogada espetacular e acaba não conseguindo finalizar. Nessa aí ele até consegue achar bem do outro lado o companheiro para bater, mas não sai a chapada correta, né? Porque ela Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo não consegue bater. E caiu na perna boa, na esquerda, né? Mas ele não consegue fazer a chapada perfeita para a bola entrar do outro lado do goleiro Fábio. Então, para mim, o Flamengo foi muito superior. O Fluminense tentou esfriar o jogo o tempo todo. O Fluminense parecia que não estava muito disposto a ter um embate, um confronto com velocidade, um confronto mais intenso na partida. O Diniz fez a escalação do Diniz no começo da partida, deixou o torcedor um pouco com o pé atrás, com o Martinelli de zagueiro de novo. Enfim, o
Fluminense tem sérias limitações no aspecto quando tem a posse de bola, a velocidade para sair em cima do adversário, a criatividade para poder fazer as jogadas. E olha que a gente está falando de jogadores que estavam em campo com muita qualidade, como por exemplo o Ganso, né? Mas é um time lento, previsível. O Fluminense precisa ter um choque de realidade no futebol brasileiro, no que se refere à intensidade, à velocidade, à pressão na saída de bola. Tem muitos requisitos que o Fluminense precisa exercer e não exerceu, por exemplo, nessa partida. O resultado, se você falar assim, eu acho que justiça, o futebol tem um critério de justiça. Você tem a chance e faz o gol. Isso é justiça no placar. 1-0, vitória do Flamengo. Agora, o pênalti, há um ponto de interrogação, acho que a gente tem que discutir a respeito dessa penalidade máxima. A Renata Ruel chegará daqui a pouco, passo pauzinho aqui no nosso estúdio, para falar sobre a penalidade, tá? Tanto da reclamação do lado do Fluminense e dos torcedores do Flamengo que com justiça pedem, também concordam com a marcação da penalidade. O Vinícius foi expulso no final, reclamando, né? Não é bem uma novidade, o Lima também, né? Então, o Fluminense vai reclamar muito. Mas para vocês foi pênalti? Eu não tô convicto do pênalti, não. Eu acho, assim, no primeiro momento, é claro que quando a Renata ela vem explicar, eu acho que ela consegue apresentar alguns outros, um outro olhar pra gente. No primeiro momento, eu achei pênalti pela perna dele, do Calegari, que sobra ali atrás no Bruno Henrique. Não sei vocês. Eu não tive a impressão de pênalti. Eu tava até com a Renata na redação, ela vai vir, a gente vai falar mais. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler. Eu não tive a impressão de pênalti nesse lance, não. Tá. Aliás, um jogo com outros lances também, que a torcida do Flamengo reclamou, né? Lance ali do Ganso com o Davi Luiz. Mas esse, especificamente, eu não achei pênalti, não. Não achou? Não, eu fiquei até com uma impressão... Mas você achou que foi uma falta do Bruno Henrique? Então, eu fiquei com a impressão que na briga ali, pelo espaço, o Bruno Henrique, em velocidade, ele tira o equilíbrio do Calegari e aí, a partir disso, o Calegari cai e tem um impacto por baixo. Tá. Então, achei que foi mais falta do Bruno Henrique do que um pênalti. Exatamente nesse lance. Mas tem debate, né? Uma questão interpretativa. Você achou, Pascoal? Eu achei que o Bruno Henrique vem na bola, ele tem uma imposição física muito forte, porque ele é muito forte e é maior do que o Calegari. O Calegari tinha acabado de entrar, né? E tem um braço ali. Essa é a discussão. O braço, no movimento, ele tira o jogador do Fluminense da jogada. Se aquele braço funcionou como alavanca para tirar o Calegari da jogada, a jogada tem que ser paralisada ali. Porque depois é tudo uma questão de movimento mecânico. É a consequência do primeiro ato. É movimento mecânico, porque o Calegari cai, conforme ele cai, o Bruno Henrique tropeça na perna dele e cai também. Sem querer também é falta, sem querer também é pênalti. Teve um lance na lateral do campo aqui, que o Martinelli prendeu uma bola, o Pedro chutou o Martinelli, foi um negócio meio traumático ali na beira e o árbitro não deu nada. Não marcou rigorosamente nada. Deu a posse de bola para o Flamengo. Então, tem algumas coisas que eu vejo no campo de jogo que o árbitro marca e depois deixa de marcar. Eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. Eu preciso saber, da Renata, se ela puder explicar, por favor, se é esse movimento do braço, que é o braço esquerdo. O movimento do braço esquerdo é capaz de tirar o jogador da jogada. Se esse braço tirou, a jogada está parada ali. Caso contrário, o movimento do braço, tá vendo? Se o braço esquerdo, se essa jogada para no braço esquerdo, é falta. O que me deixa um pouco alarmado é que o VAR fez a chamada intervenção silenciosa, né? O VAR está analisando tudo e o árbitro fica com a marcação de campo. Ficou com a marcação de campo. Eu gostaria de uma explicação a respeito disso e confesso para você que eu tenho muitas dúvidas a respeito desse pênalti. A gente falou Renata 3 vezes, eu vi ela abrindo a porta ali do estúdio, ela aparece ali se você chama muito. Já a Renata Ruel tá no nosso estúdio aqui para falar sobre o lance do pênalti que, enfim, resultou no gol do Pedro, o gol da vitória do Flamengo. O Pedro bateu o pênalti no meio do gol, raspou no pé do goleiro do Fábio. Se ele um instantezinho a mais, ele conseguiria tirar a bola com o pé. 22 gols no ano. 22 gols pro artilheiro Pedro? do país. Quantos de pênalti? Aí tem que fazer um levantamento. O pessoal do Data vai ter que fazer esse levantamento. Mas você também é polêmico, hein, Rodrigo Bueno? Eu? Imagina, mas né? só uma pergunta. Mas tá ali, tem a chance e tem que converter. Não é, né? Porque muita gente tenta diminuir, né? O Cristiano Ronaldo. Quantos gols de pênalti? Messi? Mas quantos gols de pênalti, né? Mas quando perde título nos pênaltis, é o primeiro a tomar. Vai ser eliminado de Copa do Mundo com erro de pênalti ali pra ver se não é... Nem lembro disso. Nação flamenguista. 1-0 Mengão, né? Mais uma vez gol de Pedro. Artilheiro no Brasil na temporada, né? Quem fez mais gol que Pedro, né?
E o Flamengo mais líder do que nunca, né? Segue o líder, né? Flamengo bem na classificação, primeiro colocado. E a mídia já começa a discutir, né? Quem vai parar esse time do Flamengo, né? Flamengo de 12 pontos possíveis, né? Com esse time alternativo aí, com bastante desfalque, né? Entre 8 ou 9 jogadores desfalque. Mesmo assim, o Flamengo apresenta um bom futebol. Um futebol que vence, que apresenta algo à sua torcida, né? O Flamengo poderia ter metido aí 4 ou 5 no Fluminense, sem exagero, pessoal. O primeiro tempo 0-0, mas o Flamengo perdeu vários gols, poderia ter saído 2-0. No segundo tempo manteve a mesma batida, o Flamengo perdendo o gol, né? Muito displicente na jogada. Alguns jogadores hoje não foram bem, né? Vale ressaltar aqui. Lohan não foi bem, né? Muito mal, né? Luiz Araújo mal. Bruno Henrique, apesar de ter sofrido o pênalti, mal, né? Não sei se Bruno Henrique tá nas suas melhores condições físicas, né, pessoal? Teve um lance ali que a bola sobrou para ele no bico da pequena área. E ele ficou tentando dominar a bola, não dominava e procurando a bola. Até um lance chegando a ser bizarro, né? Mas mesmo assim ele foi importante, né, no final do jogo, sofrendo o pênalti. Pênalti esse que é muito discutido, né, e pelas mídias, né, pelos amplos, dizendo que não foi pênalti. Mas também ele não fala do 2 lances seguidos. Davi Luiz sofreu pênalti e o juiz sequer chamou o VAR, né? Ganso fez 2 pênaltis em cima de Davi Luiz na mesma jogada, né? Agarrou no primeiro lance, no segundo lance deu uma cotovelada na boca, que o juiz chamou. Pois é, mesmo que você tá ouvindo, sequer o VAR do juiz do VAR chamou, né? Agora, por que será, né? Eu digo uma coisa aqui de certeza, né? Se tivesse dado o primeiro pênalti, não teria dado esse segundo pênalti aí. Poderia o juiz ter dado, mas o VAR chamava para corrigir o erro, né? Para eles era erro. Mas o Flamengo venceu. Mais um bom jogo. Agora se mantém na liderança, né? Eu sei que Campeonato Brasileiro é difícil. Não é fácil, né? Até porque o Flamengo, apesar de muitos desfalques, né, pessoal? Muitos desfalques mesmo, né? Jogadores vêm se cutudindo, né? Everton Cebolinha não jogou hoje. Vai ficar um mês afastado dos gramados, né? Que é uma pena para o Flamengo, né? Davi Luiz, que era um grande jogador, né? Jogador que vem sendo destaque. Inclusive foi bem no primeiro tempo, né? Se contundiu também. Saiu no segundo tempo, né? Só não entendi por que Tite não colocou Gabigol nesse jogo, né? É porque Luiz Araújo mal, Lohan mal, né? Cara mal e ele não fazia substituições, né? Não sei, não entendi, né? Até porque os caras estavam mal demais, né? Até mesmo o Bruno Henrique mal, né? Acho que o único que não poderia ser tirado da frente era Pedro, né? É o cara que em qualquer momento pode decidir fazer um gol, né? Mas os demais ali da frente, Tito poderia ter tirado, né? Os caras, você via nitidamente que desde o primeiro tempo os caras estavam mal, né? Lohan errando bola besta, né? Perdendo gol besta, né? Sem força na perna. Não sei por que esses caras jovens não tem força na perna, né? Bruno Henrique fora de tempo de ritmo de bola, totalmente, cineando com a bola. Não sabia dominar uma bola, a bola ficava truplicando nas pernas dele. Isso aí é coisa de jogador amador, né? Mas volto a dizer, né? Mesmo assim, Bruno Henrique foi importante, sofreu o pênalti, né? Sofreu o pênalti, que eu vou ser bem claro aqui. Pra mim não foi pênalti, foi falta de Bruno Henrique, né? Mas como ele não marcou o primeiro pênalti, Davi Luiz, né? Claro, né? Pra compensar, para ter o pé, né? Que a CBF sempre ajuda o Flamengo, né? Eles preferem deixar de dar um pênalti claro para dar um pênalti que não foi pênalti, né? Para sempre dizer que o Flamengo é favorecido, né? No Brasil é assim, né? Porque na jogada teve 2 lances, claro, né? De pênalti em cima de Davi Luiz, né? No primeiro momento, Ganso agarrou. No momento, Ganso dá uma cotovelada na boca de Davi Luiz, né? Mas o juiz achou melhor não dar. Seguiu o jogo, né? Com certeza nos vestiários ele foi informado que foi pênalti, né? Mas eu não culpo nem o juiz, né? O juiz não viu, né? Eu culpo o VAR, né? Que tem todas as câmeras vendo, chama o juiz. Primeiro que no lance desse aí, principal erro. Não é para o juiz, o árbitro de vídeo, decidir se foi pênalti ou não. Se teve um lance que é duvidoso, chama o juiz decide. Foi ou não, tá com ele, né?
A obrigação do VAR é mostrar que teve, pessoal, uma jogada duvidosa. Né? Mas não, os caras vê, interpreta ele mesmo lá e diz que não foi nada. Né? Isso aí é incrível. Né? Mas é isso, nação. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.